ela me mandou um áudio recentemente dizendo que a vida dela foi transformada por uma única conversa que tivemos. Caramba! E aí eu consigo hoje falar, peraí, o mundo não é feito só disso. Perfeito. De repente, uma gota de água, você fazia uma tempestade. Eu falo porque isso era a minha vida há um ano atrás, digamos assim. Sim. E de repente eu comecei a parar para pensar, mas por que eu tenho que brigar por isso, sendo que eu posso fazer assim? Como é que a sua família absorveu, por exemplo, você optar por fazer esses cursos? Eu só falei que ia voltar a estudar e decidi o curso e comecei a fazer. Os de fora, eu confesso para você, eu pensava muito no que os outros iam falar, no que iam criticar. O que mudou da profissional Dani antes e depois de ter todo esse conhecimento? Como que você enxerga essa mudança? Para mim foi muito legal porque eu consegui, além do meu trabalho, levar o conhecimento, ajudar pessoas, às vezes pegar pessoas alteradas. E agora eu estou no trabalho externo, que eu também atendo os profissionais da administração. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Formei e Agora. Meu nome é Everton Teles, já quero adiantar e pedir logo a sua curtida, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo porque com certeza será engrandecedor para várias pessoas, inclusive aquelas que se graduaram, não sabem o que fazer a partir de agora, mas que agora terão mais uma alternativa. Estou aqui hoje com uma aluna, uma profissional, uma querida colega que já trabalha na área como analista dentro do setor público há mais de 10 anos. Fez o curso de coach, fez pós-graduação em psicanálise, está cursando a pós em TCC, tudo isso para melhorar tanto a sua vida pessoal, também a sua atuação profissional e, por que não, ajudar o seu filho a se desenvolver ainda mais. Se você achava que a pós-graduação só tinha um destino, ela está aqui hoje para poder te provar que existem outros vários caminhos possíveis que só uma especialização pode te oferecer. Estou aqui hoje junto a Daniela Aparecida. E aí, Dani, como é que você está? Tudo bem? Eu tô bem, obrigada. Tudo certo? Gostou da apresentação? Gostei, amei. Perfeito. Dani, é o seguinte, para começar já, eu quero saber o seguinte. Como foi a sua decisão de começar a sua pós-graduação em psicanálise e agora TCC, visto que você já trabalha há tanto tempo no setor público? Como foi? Você viu isso como uma alternativa depois que você eventualmente fosse aposentar? Como é que foi feita essa escolha? Como que você mirou isso? Qual foi o seu objetivo em fazer uma pós-graduação? Eu pensei muito no futuro próximo, né? Aposentada, sem nenhuma alternativa, sem perspectiva de continuar trabalhando como profissional em alguma área. Como administradora, como consultora, que seriam as possibilidades, eu não queria. Eu queria sair e aí eu conheci o coach. Quando eu conheci o coach, eu gostei e eu comecei a buscar mais assuntos a respeito. Cheguei na psicanálise. Perfeito, perfeito. E o engraçado de você falar isso é porque normalmente são assuntos que eles são concorrentes. Sim. Normalmente o psicanalista ele tende a ter vários receios quanto ao coaching, mas você não. Na verdade, você uniu 3 mundos de uma vez só. O coaching, a psicanálise e o TCC. Sim. Me conta, como que é a sua percepção em relação a isso? Como que esses assuntos que costumam brigar entre si são úteis para você como profissional e pessoa, enfim? É porque eu vejo a pessoa como ela deve ser, né? Uou. Eu penso assim, o respeito, a ética, ela tem que existir entre todas as áreas. Porque tem que ter um equilíbrio entre todas as áreas. Imagina se o mundo fosse feito só de médico. Perfeito. O que seria as outras áreas? Recepção, a limpeza, não teria o equilíbrio, né? E aí, nessa junção que eu fiz justamente na tentativa de... As pessoas que você atende hoje, eu tenho atendimentos que me aparecem pessoas necessitando ser ouvida, a parte emocional abalada, mas também a parte financeira, uma decorrente da outra. E aí você entra o trabalho da psicanálise na parte emocional e o trabalho do coach na parte financeira. Então, hoje eu trabalho exatamente assim. O cliente não precisa ficar sabendo, mas eu faço com ele as duas coisas. A psicanálise na parte emocional
E a parte financeira eu trabalho com ele, o coach. Olha, eu não sou das áreas, né? Na verdade, eu tenho uma vontade muito grande. Eu farei uma pós em TCC, mas eu não tenho uma preferência. E eu concordo perfeitamente com você. Por que áreas precisam brigar, sendo que elas podem ser complementares? Sim. Então, assim, eu acredito que tem realmente lugar para todo mundo na área de atuação, na hora de ajudar pessoas. E eu quero que você me conte agora o seguinte, Dani. Você trabalha no setor público, né, há mais de 10 anos. E como que essas escolhas te ajudaram no convívio, no seu ambiente? O que mudou da profissional Dani antes e depois de ter todo esse conhecimento? Como que você enxerga essa mudança? Eu sempre tive facilidade no trabalho em grupo, né? E a minha pessoa com as outras também, eu nunca tive problema, nenhum tipo de conflito, eu propriamente dito. Uhum. Mas no ambiente de trabalho, você sabe como é, outras cabeças pensantes diferentes, né? Com certeza. E para mim foi muito legal porque eu consegui, além do meu trabalho, levar o conhecimento, ajudar pessoas, às vezes pegar pessoas alteradas e tentar acalmar e conseguir, de repente, reverter uma situação de conflito. E aí, tanto é que agora eu estava trabalhando interno até maio, junho desse ano, e agora eu estou no trabalho externo, que eu também atendo os profissionais da administração. Nossa, incrível! Você está fazendo o trabalho depois do trabalho. É. Porque você não só ajuda, e na verdade isso se chama intraempreender, né? Você está empreendendo dentro da sua empresa, ajudando a sua empresa a se desenvolver mais, porque você está ajudando a desenvolver os próprios colaboradores. Então, outros colaboradores estão te procurando fora do serviço, é isso mesmo? Acontece algumas coisas de eu receber um áudio, pedir uma ajuda, pedir uma explicação no meio aquelas conversas de bastidores, como a gente fala, né? No vai e vir de almoço. Às vezes almoço fora para a gente conversar e entender o que está acontecendo, os conflitos internos, tudo entre colegas de trabalho. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho ajudado bastante nesse aspecto. Perfeito, perfeito. Porque, querendo ou não, você acaba se tornando uma pessoa de confiança. Agora também uma pessoa capacitada, né? Para poder Sim. lidar com isso. E você também se sente uma pessoa mais segura, falando em autoconfiança, em autoestima. Me conta como. Totalmente. É mesmo? Me conte então exemplos de antes e depois, enfim, o que influenciou, o que mudou. Esse negócio de autoestima é bem relativo, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que a pessoa, ela precisa acreditar nela. E sair do marco de acreditar no que os outros falam para acreditar nela é bem difícil. Não é uma transição fácil. Precisa ter um apoio. Graças a Deus eu tenho um esposo, uma família que me apoia muito, né? Isso é fundamental. Eu ainda não sei aonde eu vou parar, mas eu tenho uma família que me apoia muito. E aí eu comecei com todo o meu conhecimento, com muita leitura, desenvolvi a mim mesma. Só que eu não esperava que eu ia chegar onde eu cheguei hoje. Perfeito, perfeito. E também, né, as outras áreas que podem ser correlacionadas, né, ao seu estudo, você falou sobre seu marido e nós vamos falar sobre seu filho também. Como que você enxerga a evolução da Dani nesse ambiente, no ambiente de casa? Você percebeu uma mudança depois de se tornar especialista, depois de adquirir esse conhecimento? Como que você enxerga a Dani antes e a Dani de agora, depois com esse conhecimento? Você enxerga alguma mudança? Eu consigo enxergar um autocontrole muito maior. Perfeito. Eu era muito explosiva. Eu me lembro que eu sou muito certinha com as coisas. Eu gosto das coisas muito... Eu sou muito organizada e eu sou chata muito demais com isso. Metódica, no caso. E aí eu consigo hoje falar, peraí, o mundo não é feito só disso. Perfeito. De repente, uma gota de água, você fazia uma tempestade. Eu falo porque isso era a minha vida há um ano atrás, digamos assim. Sim. E de repente eu comecei a parar para pensar, mas por que eu tenho que brigar por isso, sendo que eu posso fazer assim? E a transformação na vida do meu filho foi transformador para ele e para mim, porque por incrível que pareça, depois do que aconteceu com ele, eu peguei mais gosto pela coisa. Foi até bom você ter falado isso, porque eu já sei, mas o pessoal não sabe.
como é que foi o processo de você ajudar o seu filho a trilhar uma carreira, uma visão diferente do que ele havia visto, enfim, como é que você enxerga esse seu desenvolvimento com seu filho? Desde criança ele já tinha um plano de ser empreendedor. Aham. Eu que sempre fui contra, eu sempre gostei da... Ah, é? Você foi Eu contra? sempre fui contra. E eu sempre achei que o seguro era melhor, né? O empreendedor, você tem contas para pagar e não tem a certeza de que vai receber. Então, você tem que ralar muito para isso. Sim. Então, eu sempre gostei da segurança. Emprego CLT, certinho, com hora para entrar, hora para sair, de modo que você tivesse sua vida pessoal ali desligada do seu trabalho. Aí, com ele queria, porque queria empreender já o ano passado. Ele estava num CLT ganhando salário mínimo. Ele tá com quantos anos? Ele está com 29 anos. 29 anos. Ele ganhava salário mínimo e ele falava para mim, mãe, eu preciso fazer isso, isso e isso. Você me ajuda? Nessa época, eu ainda estava pensando, descobrindo a psicanálise, eu tinha feito coach. Eu apliquei com todas as unhas e garras possíveis nele o coach. Perfeito. Aí ele falou, eu vou fazer isso em janeiro. Eu falei, não, você vai fazer isso já. Você organiza, a gente vai fazer uma organização no teu tempo, porque era muito uma desorganização de tempo, impacta, né, no trabalho, ainda mais quem quer empreender. E aí ele começou a seguir os métodos que eu passei para ele. Ele conseguiu, acho que em novembro, final de novembro, dezembro, começar a empreender. Quando foi janeiro, fevereiro, março desse ano, ele estava com o trabalho dele pessoal e também o trabalho lá fixo CLT. Ele não estava mais aguentando, dando conta. Então, em junho, encerrou o contrato dele, automaticamente ele se desligou e hoje ele está totalmente como empreendedor. E como é que você se sente com isso? Olha, é um misto de coisas, assim, porque eu tenho orgulho, né, por ter participado do crescimento dele como filho e por ver o trabalho dele dar certo, automaticamente eu estou caminhando para que isso aconteça comigo também. Perfeito. Isso é incrível. Eu já até anotei, inclusive, eu deixo o conselho para todo mundo aqui, para poder anotar também, que existe sim a condição de você fazer um planejamento. Né? Vou fazer isso em tal mês. Então, vou fazer daqui a tantos dias. Mas será mesmo que você precisa fazer esse planejamento? O que está te impedindo de fazer agora? Será que isso não é só mais uma desculpinha que você está encontrando para poder postergar ainda mais os seus objetivos? E por que não fazer agora? Algumas oportunidades, elas não passam novamente. Sim. E ou você aproveita agora, ou você vai viver se lamentando por não ter aproveitado. E isso vai muito além de emprego. Quantas pessoas, às vezes, as pessoas interessam, né? Só de olhar e falar assim, nossa, que pessoa incrível, que pessoa linda. E aí não tem a coragem, por exemplo, de chamar para poder conversar. E aí perde a oportunidade que poderia ser a pessoa que você casaria, construiria uma família, enfim. São tantas oportunidades que são únicas. Sim. Então, esse fazer já que você falou pro seu filho foi imagino que foi um choque muito grande para ele. Porque talvez a mãe dele, de antigamente, não falaria isso para ele. Que não só seria a insegura de não abandone o seu cargo como CLT, como também pensa melhor, meu filho. Totalmente. Pensa melhor, talvez você não tenha outro caminho, olha direito. Então, essa é a realidade da maioria das pessoas. E como que seria a inteligência emocional do seu filho em ver você falando, por exemplo, não vai agora, espera. Porque, assim, receber um apoio de casa, com certeza é fundamental. Só que não tê-lo também é muito ruim. Porque a gente sente que a gente está caminhando sozinho, não é? Sim. Então, inclusive, queria te perguntar como é que foi o desafio para você. Como é que a sua família absorveu, por exemplo, você optar por fazer esses cursos? Como é que foram os obstáculos que você enfrentou? Até mesmo de falar assim, será que é o meu momento de estudar? Será que eu deveria realmente voltar a estudar? Como é que foi esses desafios? Como é que foi a receptividade das pessoas próximas a você?
De família, como eu te falei, pra fora eu não falei pra ninguém. Da família, eu conversei com meu esposo, porque primordial é dentro de casa, é a família. Perfeito. Né? E eu conversei com meu esposo, só com ele, falei que precisava, sentia que precisava dar uma mudança na minha vida, porque eu estava feliz no casamento, recém-casada, estava com 1 ano e meio, não tinha nem 1 ano e meio de casada, quando eu conversei com ele e falei que precisava voltar a estudar, e tive total apoio. Ótimo. E aí, eu só falei que ia voltar a estudar e decidi o curso e comecei a fazer. Os de fora, eu confesso para você, eu demorei um pouco para sair do pensamento dos outros. Entendi. Eu pensava muito no que os outros iam falar, no que iam criticar, porque gente para te apoiar dá para contar na palma de uma mão. Com certeza. Mas para te condenar, para dizer que não dá para você caminhar, que esse não é o caminho, que você vai... Enfim, é o mundo. Vem todo mundo em cima de você. E aí eu peguei e mantive tudo só na frente, só com meu esposo, com a minha família, até quando eu me formei, quando eu fiz a primeira pós. Quando eu comecei o coach, que foi assim que eu terminei a primeira pós, aí eu falei, meu Deus, será que eu não vou mais parar? E aí veio a psicanálise logo em seguida, que eu terminei o coach em julho de 2023 e comecei psicanálise em novembro. Não estava dando tempo de pensar muito. Uhum. E aí eu só falava para ele, amor, comecei um outro curso, tudo bem para você? Ele, enquanto você conseguir, por mim tá tudo certo. Tô junto com você. Tô junto. Então, assim, para mim em casa foi muito tranquilo e é muito tranquilo. Eu tenho todo o apoio, inclusive para eu estar aqui hoje, eu saí para cá, ele saiu para trabalhar. Comuniquei onde eu estaria, como eu estaria, com quem eu estaria, mostrei o cenário para ele. Perfeito. E aí, super tranquilo, entendeu? E é incrível a sua evolução, porque olha só, assim, ó, eu fico apaixonado com as possibilidades incríveis que uma especialização pode oferecer. Por exemplo, agora, o que nós estamos fazendo agora. Responda sinceramente, a Dani de antes estaria aqui gravando comigo? De forma alguma. De forma alguma. Exatamente, porque igual você disse, eu até anotei, né? As pessoas para te apoiarem, você pode contar nos dedos de uma mão. Agora, aquelas para poder te julgar, acho que pode juntar todos os dedos das mãos e dos pés, que ainda não vai ser suficiente. E de fato. Só que tem até um pensamento estoico, né? Que fala o seguinte, foque no que tem controle. O que eu tenho controle são dos meus atos, dos meus pensamentos, dos meus comportamentos. Sim. Agora, do outro, infelizmente, não tem como. Não tem como. E eu costumo falar que eu sou eu vivo em busca de haters. Eu vivo em busca de pessoas que falem mal do meu trabalho. Não porque, nossa, isso me deixa mais feliz. Não, porque o Senhor que eu sigo, ele me disse que para poder segui-lo eu vou ser perseguido. Então, prego que se destaca, ele vai ter que ser martelado. Então, se eu não estou recebendo nenhuma martelada, tem alguma coisa errada. Eu estou agradando muita gente e não é para poder agradar mesmo. Ele não quis vir aqui na Terra para poder agradar ninguém. Por que eu vou querer agradar? Por que você vai querer agradar? Então, até nesse processo, eu imagino que a psicanálise também te ajudou. Concorda comigo? Sim, o processo de transformação, ele é difícil mesmo. É muito mais fácil hoje, se você parar, sair de fora e olhar a situação, é muito mais fácil você ter alguma coisa na mão para estar ali, no comodismo, sentada, fazendo seu trabalho, do que você ter que perder horas de sono, perder alguns compromissos, algumas coisas que você gosta de fazer, para estar estudando, para estar vendo um vídeo, lendo um livro, para desenvolver, do que sair da zona de conforto, né? É muito mais fácil você ficar na zona de conforto. Perfeito. Só que o processo de transformação é enriquecedor. É difícil, mas quando você vê você olha para trás e fala, puxa, eu passei por tudo isso, olha onde eu cheguei. Aí te dá mais força de correr atrás de muito mais.
E agradar, infelizmente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, Na verdade, quem somos nós? Na verdade, nem ele quis agradar. Ele não quis agradar nem mesmo os seus discípulos, né? Mas isso é uma coisa que as pessoas não estão prontas para poder saber. A busca por querer agradar o tempo inteiro. E justamente por agradar, eu imagino que a sua pós-graduação incomodou muita gente. Quem é essa mulher com tantos anos de carreira, já estabelecida, que ela ousa fazer uma pós-graduação, ousa alçar novos voos, estar em um outro patamar na vida profissional? Isso aconteceu, de fato? Ainda ontem... Eita. Conversas de bastidores, né? Conversando com uma colega, ela falou assim pra mim, Dani... Você vai fazer alguma coisa referente à administração quando sair, quando você estiver pronta para assumir alguma outra coisa? Eu falei, então, eu caí de paraquedas numa outra coisa totalmente diferente, mas que o mundo está precisando muito. Perfeito. Porque, infelizmente, você vê aí essa era digital, enquanto as pessoas estão focadas no crescimento digital, estão despreocupadas com a parte emocional, espiritual, que tem que ter uma junção de tudo, né? Não adianta você se preocupar só no profissional e esquecer da parte emocional e espiritual. Não vai andar. Perfeito. Não adianta nada, não foque no digital e esqueça o espiritual. Porque a conta não fecha no final das contas. Exatamente. E você acabou de me dar mais um ponto em que a especialização ela pode ser útil para a carreira de uma pessoa. Que é o propósito. Porque você disse, o mundo está precisando disso. E, cara, isso é incrível, porque, igual eu te falei, quantos benefícios nós podemos colher com uma especialização? Sim. A princípio, você procurou a psicanálise porque, eu já sei dessa história, porque você fez uma análise, né, de uma colega, mas enfim, eu vou deixar que você conte. Conte essa parte pra gente, como é que foi essa busca e como que você encontrou a psicanálise, qual foi o objetivo de ter escolhido esse curso? Eu não conhecia psicanálise, eu conhecia psicologia. Uhum. E quando eu fui fazer administração, eu queria fazer, eram 3 ou 4 cursos que estavam ali para eu decidir o que fazer, porque eu trabalhava na área da saúde. Então, o primeiro era a enfermagem. Aí, por coisas que eu presenciava no hospital, decidi não fazer enfermagem. Aí veio psicologia, administração e direito. Aí fui eliminando, cheguei na administração porque psicologia requeria o curso 100% presencial, tinha que ter estágio e eu não tinha quem me sustentasse para aquilo. Aí eu comecei do zero, fui fazer administração de manhã, porque eu tinha que pagar com o meu próprio salário. Trabalhava de tarde, estudava de manhã, porque era o que eu podia fazer no momento. Psicanálise não conhecia ainda. Quando foi o ano passado que eu fiz coach, aí eu conversando com uma amiga já de infância, aí ela me falou da psicanálise. E aí eu fui ver o perfil profissional dela no LinkedIn. Ela tinha formação em tecnólogo de RH e atuava como psicanálise clínica. Eu falei, como pode isso? E fui puxar informações, lendo, buscando, enfim. E foi assim que eu cheguei na psicanálise. Aí você pensou, opa, dá. Exatamente. Encontrei falei, se ela pode, eu também posso. Eu encontrei um caminho para poder me ajudar. Exato. E aí você fez a psicanálise, se apaixonou. Sim. Melhorou sua vida pessoal, profissional, entendimento de si próprio, propósito, um novo caminho. Exatamente. Depois de aposentar, ou seja, transição de carreira. Sim. Ajuda no desenvolvimento do seu filho, melhora no seu casamento. Imagino que também deva ter acontecido. Sim. Gestão de conflitos, ressignificar problemas, não enxergar mais uma gota de água como uma tempestade. Exato. Tudo isso. Qual outro benefício que você enxerga? Até mesmo hoje você está com sua amiga aqui, em relação até mesmo das suas amizades. Eu sei que ela, por exemplo, é um case seu. O que você pode me contar a respeito disso? Um case de sucesso da sua carreira profissional. Você percebe o leque de amizade? As pessoas que, de repente, têm o mesmo interesse que o seu se aproximam mais, né?
E até pessoas que apenas... Aconteceu de eu ter um atendimento recentemente de um casal, ele com uma enfermidade bem grave. E assim, nada por mim mesma. Isso eu posso dizer com propriedade, porque se nesse quesito em questão, se não fosse Deus me iluminar, porque era uma situação de enfermidade, tudo, eu não tinha acontecido nada. E eu recebi um áudio deles, eu conheci eles por acaso, eu e meu esposo, a gente foi para um ensaio na região deles. Lá eu conheci eles e eles, na hora terminou o culto, a gente pegou o telefone uma da outra, tudo, e tá tudo certo, para mim era aquilo e tá bom. Ela me procurou e a gente conversou e assim, ela me mandou um áudio recentemente dizendo que a vida dela foi transformada por uma única conversa que tivemos. Caramba! Que isso, Dani? Eu tenho, inclusive, esse áudio, porque, às vezes, olhando de fora, eu sou uma que eu era incrédula quando eu via histórias dessa forma. Eu não vou mentir para você. Só que você precisa acreditar em você mesmo. E acreditar que, além de você, tem um Deus que rege sobre todas as coisas. Se Deus está sobre sua vida, se você está alinhada com Ele, não tem por que ter medo. Se você tiver no propósito de sempre agradar a Deus, não tem por que ter medo. E eu tô aqui por causa disso. E como é que foi essa abordagem com esse casal? Como que você sentiu? Olha, essas pessoas precisam de mim. Precisam do que eu tenho a oferecer. Como é que foi a abertura deles? Porque vamos pensar em uma pessoa que ela talvez está concluindo a psicanálise agora, talvez está cogitando esse curso, talvez está cogitando a transição de carreira, mas não sabe como começar, não sabe como abordar. Então, usando esse exemplo mesmo do casal que você está acabando de falar, como é que foi? Como é que eles já deram abertura? Eles já sabiam que você era especialista em psicanálise antes? Não sabiam? Como é que foi essa abordagem? Eu comecei um trabalho no meu status do WhatsApp. Eu até tentei pelo Instagram, mas devido à minha timidez... Que vai ser superada. Com certeza. Porque comunicação não é um dom. Comunicação é uma habilidade. E você já sabe muito bem disso e você vai treinar. Tanto é que eu tenho um lema que é nunca negue o microfone. Você está provando agora que você não está negando. Mas enfim, vai dar certo. Então, e aí eu comecei um trabalho só com o WhatsApp. E eu faço algumas coisas, né? Postagem, inclusive eu faço um desenvolvimento de alguns versinhos da Bíblia, e eu coloco lá. E as pessoas que estão na minha lista de contatos visualizam. Isso no status do WhatsApp? Do WhatsApp. Beleza. E foi por aí que ela me chamou para conversar. Aí, pronto. Se você é do tipo de pessoa que costuma compartilhar coisas no status, seja do Instagram, do WhatsApp, e acha que ninguém tá vendo, tá aqui a prova. Você está influenciando pessoas de formas que você nem imagina. Provavelmente elas nem te falam, mas elas estão sendo tocadas pelas suas mensagens. Então continue, porque pode sair muita coisa disso. Pode sair transformações, mudanças, revelações, amizades, sim, contatos profissionais, por que sim, não? Mas enfim, continue, Dani. E aí ela me falou dos problemas que estavam vivendo, me mandou vários áudios. Eu fiquei chocada nos áudios que escutei, e aí, como sempre, eu não vou mentir para você, eu sempre, de acordo com a complexidade do caso, eu faço uma oração antes, claro, porque eu tenho conhecimento, mas se eu não tiver uma direção, né? Perfeito. E aí eu pedi a Deus que me desse uma direção para ajudá-los nessa situação. Marquei com eles. Já marquei segura, porque eu tinha feito a minha oração, estava tudo certo. E aí, Deus, na hora que eu até brinco com a minha amiga Flávia, né? Fala, gente, às vezes eu tô no meio de um assunto e do nada me surge uma situação e eu tenho que dar uma solução. E eu sinto como que se um caminho abrisse ali na hora. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu falei para o casal, eu falei, vocês precisam sair. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Não adianta você achar que vai morrer daqui meia hora, que pode ser que aconteça. Pode, ninguém está livre disso. Mas e se Deus tiver um propósito na sua vida hoje, para você estar passando por isso hoje, para daqui 15 anos você contar para alguém que esteja na mesma situação que você? Então, assim, não se resume, não determine que o seu fim está próximo. Vai viver,
Viaja, vai conhecer novos lugares, faça novas amizades. Hoje a gente convive com o meio social, a igreja que a gente tem a cada esquina praticamente tem uma. Então vai conhecer novas amizades, fazer novos amigos. E, inclusive, hoje eu tinha um atendimento com eles. No meio da semana eu expliquei que eu estaria aqui hoje. E aí ela falou, Dani, fica tranquila, porque eu ia mesmo te mandar mensagem que eu vou fazer outra viagem com meu esposo. Ou seja, Deus já alinhou tudo já também. Porque Entendeu? tudo estava baseado na permissão dele. Exatamente. Para poder fazer. E eu quero que você me diga uma coisa. Muitas pessoas podem ter essa mesma vontade. E eu compartilho dessa vontade com você, tá? De ver uma brecha e falar assim, nossa, a mão chega a pinicar de vontade, falar assim, nossa, eu preciso intervir, eu acho que eu posso agregar, acho que eu posso... Mas qual conselho que você dá para essas pessoas que sentem que vão ser intrometidas? Por que acontece? Existe um cenário ideal que é uma pessoa chegar e falar assim, olha, me dá um conselho. Sim. Preciso de um conselho. Esse é o cenário ideal. Beleza, te deu abertura. Mas é aquelas pessoas que não pedem diretamente. As pessoas normalmente se sentem e falam assim, não, eu não vou mexer daqui porque eu vou ser intrometido, não quero e eu não vou fazer. Mas será que é isso que Deus espera da gente? Que mediante uma dificuldade, mediante uma não abertura, a gente retroceda e a gente se arrependa ou deixe de ajudar alguém simplesmente porque a gente não teve abertura? Qual o conselho que você dá para essas pessoas que têm uma vontade, alguma coisa que está ardendo no peito, mas que, não, melhor não. Deixa que essa pessoa cuide da vida dela e, enfim. Eu, por mim, como eu disse, a gente tem que pensar por si e amadurecer você mesmo em primeiro lugar. Eu tenho uma coisa comigo que é o que tem aberto muitas portas. A humildade, ela vai adiante da honra, né? Peraí, que eu tenho que anotar isso aqui. A humildade vai adiante da honra? Isso. Nunca ouvi essa frase na minha vida. E assim, eu não me julgo humilde, mas eu não faço discriminação de pessoas. Perfeito. E eu percebi com esse novo curso, com essas novas habilidades, uma mudança em mim no aspecto pessoa. Eu me sinto mais a necessidade de mudar algumas roupas. Eu não sou muito vaidosa. Não gosto de maquiagem. Eu tenho esses problemas aí comigo. Então, para mim é o básico. Eu não acho que isso é problema. Vou ser bem sincero. Porque, olha só, nós vamos voltar nessa janela depois, não vamos continuar esse assunto. Em meio ao mundo em que as pessoas tiveram suas autenticidades roubadas, porque elas foram roubadas, com a rede social, com a comparação, principalmente mulheres que se comparam o tempo inteiro, ninguém hoje em dia sabe mais quem é. Ninguém mais se reconhece. O que acontece é que nós, seres humanos, nascemos completamente diferentes uns dos outros. Máquinas, por sua vez, nasceram todas iguais. Hoje nós queremos ficar cada vez mais parecidos uns com os outros e as máquinas estão cada vez mais diferentes. Espera aí, pra onde que a gente está indo? Você não sabe nem quem você é. Será que você realmente gosta de ter um bocão? Será que você gosta de dar aquela maquiagem pesada? Será que alisar o cabelo é algo que você realmente gosta ou você foi induzido a isso? Então, quando a pessoa se depara lá na frente, ela já está tão distante que ela não consegue nem olhar para trás mais. Ela não consegue mais enxergar quem ela era. Tipo assim, o que eu realmente gosto? Eu já me deparei várias vezes, imagino que você também, de você perguntar assim, qual que é o seu hobby? Aí a pessoa virar e falar assim, não, eu não tenho hobby. Só essa frase, por si só, ela é muito triste. Porque é claramente uma pessoa que ela começou a se instalar em hobbies dos outros. Ou seja, ela mesma não se reconhece, ela não sabe nem o que ela gosta mais. Ela gosta o que as pessoas gostam. Então, eu acho o fato, por exemplo, de você não usar maquiagem, uma coisa sua. E quem disse que você é obrigado a usar maquiagem? Quem foi que disse?
Pelo contrário, quando a gente vê, por exemplo, no Instagram, as pessoas gostam de usar filtros para ficar cada vez mais artificiais, mais distantes da realidade. Ou seja, essa trava você não tem. Você pode ter suas inseguranças relacionadas à comunicação, que vão ser vencidas, mas se mostrar do jeito que você é. E a coisa mais engraçada, que eu acho mais absurda, é uma mulher que se maqueia de forma completa, vai no Instagram e ainda coloca filtro. Qual que é a lógica? Você já se maquiou, ainda tá usando filtro ainda. Cadê você nessa imagem? Então, só deixando bem claro que se é uma coisa que você pensava a respeito de você, eu tô batendo o martelo e cravando. Isso não é um problema. Pelo contrário, você tá só enaltecendo a sua autenticidade. Então, apenas continue. Agora, continue na janela que a gente tá sobre a parte de intromissão, enfim, das pessoas, né? Como é que você vê essa como é que a pessoa pode enxergar, né? Essa vontade de ajudar e às vezes se retrair. Vai de encontrar isso que eu estava falando. Primeiro que eu sou eu mesma. Quando os meus primeiros fios brancos começaram a surgir, já quiseram pintar. Eu falei, gente, eu quero ser eu. Eu posso assumir eu? Nossa. Então, assim, nunca pintei. Meu cabelo nunca viu uma tinta e nem vai ver. Parabéns, sério. Parabéns. Sério, tô falando de verdade. Parabéns. Eu tenho dó. Eu acho que mudar a essência não é o legal, não é o caminho, entendeu? E, de repente, você sustenta uma máscara e quando você sai, você tá infeliz. Eu não gosto de hoje eu posso fazer algo, amanhã eu não posso. Então, por isso que eu prefiro ser quem eu sou. Sem muita maquiagem, eu uso um gloss, alguma coisa só para tirar a cor esbranquiçada dos lábios e nada mais. Perfeito. Entendeu? E nada contra também quem usa maquiagem. Se tiver dentro do que você quer, se você tiver clareza de que esse é você, essa é você, tá tudo bem. Você só precisa ter clareza de que você não está fazendo isso porque os outros estão falando que você tem que fazer. Porque senão você perde sua autenticidade. Sim. Mas enfim, você acha que a pessoa, quando ela sente um fogo dentro do coração, uma inquietude, ela precisa intervir? Quando ela precisa intervir para poder ajudar alguém? Como que você enxerga isso? Quais são as possibilidades? Enfim, o que você enxerga a respeito disso? Ela precisa ser ela, em primeiro lugar. E o que tem aberto portas para mim é eu ser eu. E todo tipo de pessoa, sem fazer discriminação, distinção de gente, de tamanho, enfim, abraçar. Perfeito. Porque a gente está conversando aqui com várias pessoas. Imagina um dono de uma papelaria, por exemplo, que está vendo o seu casamento sair dos trilhos, seus filhos se distanciarem, vizinhos com alguns conflitos, e essa pessoa apenas ela opta por se abster. E a pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte: se a casa do seu vizinho está pegando fogo, você não vai ligar nem pro bombeiro? Você não vai avisar ninguém? Você não vai intervir de forma alguma? Você vai ficar só assistindo porque não é a sua casa? Então, até que ponto você tem contribuído como cidadão? Não é só porque... É claro que a psicanálise ela te dá muito mais atributos para isso. Você é a pessoa mais capacitada. Mas até que o psicanalista chegue a essa casa, alguém precisa fazer o intermédio. Alguém precisa intervir de alguma maneira. Porque senão acaba perdendo a chance, perdendo até vidas, uniões, enfim, relações. Então, esse trabalho, inclusive, eu acho que ele seja social. Sim. Precisa ser uma ajuda entre as duas pontas. Por exemplo, você não está perto do seu filho o tempo inteiro. Então, as relações que ele constrói fora, elas também precisam se ajudar. Ou seja, é tudo um ecossistema. Você concorda comigo? Sim. É um conjunto, né? Com certeza. E como é que você está vendo agora a sua pós em TCC? Agora é uma outra vertente. Psicanalistas tendem a degladiar com o TCC com psicanalista, e ainda vê o coach, e aí você abraçou tudo isso. O que você está aprendendo agora que pode agregar ainda mais, visto que é um estudo que é pela ONU, né, reconhecido como
em relação pelo menos a tratamento de ansiedade, como o melhor de todos. E mediante uma geração, né, que além de não saber a sua autenticidade, não se conhecer, também é muitíssimo ansiosa. Por não poder esperar que resultados cheguem e, enfim, por causa das telas, redes sociais, imediatismo. Como é que você tem aprendido? O que você enxerga daqui para frente como complementação à sua carreira de psicanalista que você vai seguir após se aposentar? Uma pessoa só, ela é possível da necessidade das 3 coisas, né? Então, a mesma hora que você precisa de um atendimento como coach, você precisa de um atendimento como psicanalista e como TCC. Uma coisa é uma cadeia, uma coisa leva a outra. Se você não está bem emocional, o seu financeiro vai mal. Eu fui uma, não sou mais. Mas eu fui uma que quando eu estava mal emocionalmente falando, eu estourava cartão de crédito assim num piscar de olhos. Cada um desconta em uma frente, né? Cada um desconta em uma frente. Quando eu perco o controle, eu começo a comer muito. Cada um acaba tendo um descontrole em alguma coisa na sua vida. Consequentemente, o comportamento muda. Sim. Você perde sono, você fica irritado, você perde o controle da sua própria vida. Então, juntando as 3, vai para o equilíbrio de tudo isso que a gente conversou agora. Perfeito. Agora, 2 conselhos agora. Primeiro conselho. Qual conselho que você daria para uma pessoa que ela não sabe que especialização escolher, mas ela já tem uma noção de que ela precisa continuar estudando e que ela viu a psicanálise como uma opção? Qual o conselho que você dá para essa pessoa que ainda está indecisa e o que ela precisa enxergar que ela não está enxergando? Se viu como a psicanálise como uma opção, é porque ela tem algo de humano, uma chama lá no fundo, acesa dentro dela. Isso é primordial, porque eu analiso as duas partes com muita precisão. Quem é muito de humanas, não adianta ir para exatas, porque não vai dar certo. Assim como o contrário. Quem é muito de exatas, para ir para humanas é bem complicado também. Então, se tem uma chama acesa, eu acho que buscar informações com quem já tem um conhecimento, livros ajudam muito, tem muita coisa na internet disponível aí para você ampliar o conhecimento, para ter certeza do que quer fazer. E assim, psicanálise é show, né? Então, se tem um fundinho de humanas, vale a pena. Perfeito. E agora, Dani, eu quero saber o seguinte. Esse é um conselho que você deu para outras pessoas. E agora eu quero saber o seguinte. Qual conselho a Dani daria para ela mesma a partir do momento que ela se graduou? Então, volta lá na época que você se graduou. Qual conselho que você se daria? Isso aqui não é o limite. Boa. Ou seja, tem muita coisa ainda. É só o começo. Porque lá eu achei que, quando eu, olhando lá atrás, em 2010 eu terminei a graduação. Eu imaginava fazer um inglês e estava tudo certo. Em 2018 eu comecei uma outra graduação e por conta de enfermidade acabei não continuando. Mas ali eu já vi que eu poderia continuar quando eu tivesse bem de saúde. E aí 2022, 2023, foi quando eu comecei e aí deu a louca, eu não parei mais de estudar. Só esse ano eu já li 9 livros. Então, assim, caramba, juntando todos os trabalhos, as atividades que eu tenho com a igreja, a minha família, tudo, eu ainda consegui ler. Eu tô no 9º livro agora. E você enxerga, por exemplo, que a sua especialização contribuiu para que você, por exemplo, despertasse o hábito da leitura ou você já tinha? Não, eu já tinha. Já tinha. Leitura desde quando eu... Olha, eu me lembro quando eu estava com uns 14 anos que eu lia 2 livros de romance por dia. Caramba! Eu chegava da escola, pegava um leitura pacotinho voraz. Era.
E aí, na faculdade, eu fiz um curso de leitura dinâmica. Então, hoje, eu leio muito rápido. E aí... E eu imagino que esse hábito, para quem faz psicanálise, ele é fundamental. Sim. Porque se tem uma coisa que você vai ler muito é Freud na psicanálise e fora os outros pilares da psicanálise Exatamente. também. Dani, é o seguinte, eu quero te dar um presente em nome da Líbano, tá? Sobre um objeto que tá aqui que parece apenas cenográfico, mas é um presente nosso. Eu espero sinceramente que você goste do presente, tá bom? E é com muito carinho, tá? Abra, por favor. Gostou? Gostou do presente? Perfeito. Que lindo. Gente, muito obrigada. Esse é apenas uma lembrança nossa pra você de que, na verdade, o que confirma tudo aquilo que a gente faz. Ter você aqui, ter a oportunidade de conversar com você aqui é um alívio pro nosso coração de saber que as coisas que a gente faz, elas têm sentido, que tem um objetivo, que tem pessoas que estão se realizando pessoalmente, profissionalmente, e que tudo acaba se justificando, porque acaba que a gente tem uma distância muito grande, por ser um estudo à distância, então a gente fica muito distante das realidades. Mas ter você aqui é a materialização de que o que a gente faz tem sentido, de que pessoas estão colhendo bons frutos e que ainda vão colher muitos bons frutos. Gostou do nosso papo? Gostei. Ficou à vontade? Mais ou menos. Melhorou um pouquinho, né? Dani, muito obrigado pela nossa conversa. Muito obrigado por você ter colocado disponível para poder vir aqui. Espero, sinceramente, ter a oportunidade de conversar com você em outros momentos, tá bom? Quem sabe, depois que você realmente começar a clinicar como psicanalista. Quem sabe? Então a gente vai acompanhar os próximos episódios, tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado para todos vocês que acompanharam o episódio até aqui. Agora você tem a resposta, né? Formei. E agora? Então, agora você tem a resposta. Mais uma das alternativas, das várias alternativas que somente uma especialização pode oferecer na sua vida, pessoal e profissional. Volto a lembrar para você curtir esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos, aqueles que estão em dúvida do que fazer depois da graduação, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Eu te espero no próximo episódio. Espero sinceramente que você tenha gostado, tenha aprendido. E é isso. Um grande abraço e tchau, tchau.